Bom, é uma vitória importantíssima, né, pelo momento da competição, pela qualidade e o investimento e a história também do nosso adversário do Curitiba. A gente já previa um jogo muito difícil, o adversário investiu e continua investindo ainda, contratando jogadores com o intuito de brigar na parte da frente da tabela. E a gente analisou muito o jogo do Curitiba, os dois jogos que eles fizeram, o jogo fora de casa contra o Atlético Goianiense, o jogo que eles fizeram em casa contra o Londrina. Tivemos alguma dificuldade, porque eles vieram com uma formação um pouco diferente, eles vinham jogando com um tripé de volantes, com o Vitor Carvalho mais centralizado e o Luiz Henrique com o Giovani espetando uma linha um pouco mais alta. Hoje ele trocou, e essa organização do posicionamento dos volantes, com João Vitor e Vitor Carvalho na mesma linha, tirou primeiro o nosso jogo de entre linhas e dificultou muito a nossa marcação de saída. A gente ficou em dúvida se subia ou se a gente baixava o bloco para marcar o Curitiba. E nesse momento a gente deu muito espaço para eles jogarem. Daí eles começaram a flertar com a nossa área ali em algumas situações. Acabou acontecendo o lance do pênalti, foi um lance muito duvidoso, que o Marden chega a tocar na bola antes do contato com o Wellington. Mas nós fomos muito felizes, porque o Marden conseguiu pegar o pênalti e emocionalmente aquilo deu um gás. A torcida imediatamente já passou a apoiar o time e nós, em uma das poucas jogadas, isso é verdade, que a gente conseguiu construir de pé em pé no primeiro tempo, que a gente treinou muito para que isso pudesse acontecer, que a gente viu alguns espaços interessantes, a gente conseguiu abrir 1-0, conseguiu manter esse 1-0, aí na volta a gente organizou melhor, tirou essa dúvida de em que linha nós marcaríamos, passamos a marcar num bloco mais baixo, com os dois atacantes marcando mais por dentro os volantes do adversário, e aí praticamente nós neutralizamos as melhores jogadas. Eles tentaram muita jogada pelo lado com cruzamento para o Rodrigão, mas Edson e Páscoa muito bem no jogo e conseguimos manter e criar algumas situações de contra-ataque interessantes que a gente podia até ter ampliado, uma com o Borges, a outra com o Felipe, teve uma com o Willi, com o próprio Barber ali pelo lado direito. Então eu acho que foi um jogo onde a gente teve sabedoria, teve inteligência, entrega muito grande dos jogadores, mas o resultado foi muito importante, que hoje nos deixa numa condição muito interessante de pontuação. Subimos várias casas, a gente estava ali numa zona perigosa, subimos 10 casas. Já falava antes para os jogadores que a maior motivação nossa hoje era a tabela do campeonato, que a gente poderia ficar muito próximo ao bloco da frente e dentro do objetivo nosso, que é estar ali entre os 10 primeiros da competição. Chamusca, num jogo como esse, fez falta o chamado 10 de ofício, até porque você perdeu o Felipe Menezes, e tive uma dúvida, qual a programação matemática de vocês até a parada da Copa? Bom, na verdade a gente tem pensado muito jogo a jogo, a gente tem até um planejamento de metas em relação à questão de premiação, mas isso é uma coisa interna também que eu vou preservar, mas existe um acordo do presidente com os jogadores, com a comissão técnica, que a gente precisa estabelecer e conseguir algumas metas para que a gente possa ter alguns bônus, algumas premiações. E eu não estabeleci nenhuma meta em número de pontos. O que eu tenho falado para os jogadores é que a gente tem que vivenciar e construir cada semana e cada preparação, jogando toda a nossa força em cada jogo que a gente disputar. Então, hoje qual é o jogo mais importante para o CRB? É o jogo de sexta-feira contra o Vila Nova. Aí depois a gente vai pensar no São Bento, vai pensar na sequência dos jogos. Aí na parada da Copa, o que a gente tiver conquistado de pontos, aí a gente vai parar para fazer uma análise em relação ao que a gente conquistou. Mas eu não estabeleci, na verdade, para esses primeiros jogos, um número determinado de pontos não. A gente está pensando na competição jogo a jogo. Eu acho que dessa forma, principalmente para a gente poder se estabelecer na competição, começar a encorpar como está acontecendo, a segunda vitória nossa contra o adversário de qualidade. Eu acho que dessa forma a gente vai trabalhar melhor o aspecto motivacional dos jogadores. O 10, pessoal? O 10, no jogo de hoje, a leitura que nós fizemos para a definição do posicionamento dos três com Ferrugem na fase defensiva do jogo, espetando um pouco mais agudo, e na fase ofensiva, ele e o Lucas com liberdade
de infiltrar, como aconteceu no gol com a infiltração do Lucas ali pelo lado esquerdo. Foi uma jogada que a gente trabalhou, que a gente treinou. Faltou um pouquinho mais do Ferrugem, um jogador que tem uma qualidade para poder fazer esse entra e sai. Muito cedo ele acabou lesionando, tomou uma pancada ali que o juiz nem sequer marcou falta, nem deu o cartão amarelo, deixou o jogo seguir. E aquilo ali desequilibrou um pouquinho. Depois ele passou a se equilibrar no jogo, voltou a atuar principalmente no segundo tempo, marcou muito. Mas é um jogador que a gente sempre espera ter uma expectativa, principalmente na fase ofensiva do jogo, que ele possa construir um pouco mais. Mas o 10 era uma estratégia nesse jogo que a gente não utilizasse, porque como a gente fez a análise que eles jogavam no tripé, teria um volante centralizado encaixado no nosso número 10. A gente tinha a opção de começar, por exemplo, com o Willy e com o Alisson Farias, os dois mais rápidos pelo lado e com o Felipe Ferreira por dentro. Tinha a opção também de usar o Guilherme Costa mais próximo do Léo Ceará, mas a gente optou pela trinca, entendendo que ia desencaixar um pouquinho aquela marcação. Só que eles acabaram vindo com uma formação diferente. Futebol tem isso, é um jogo de xadrez, onde tem alguns detalhes. E no segundo tempo a gente acabou colocando o 10 no jogo, né? Só que a gente fez a troca, colocou o Guilherme, que estava com gasolina, para acompanhar um pouquinho o William Matheus aqui, e botou o Felipe por dentro e até achamos algumas bolas ali. Eu gosto muito, a maioria das minhas equipes, sempre eu trabalho com o número 10 ali, gosto de 10 que pisa na área, gosto de 10 que organiza, às vezes mais perto do volante, que é o caso do Menezes, mas tenho certeza que as decisões que a gente vai tomar é sempre muito em cima da análise do adversário, das questões emocionais, táticas, também da nossa equipe. E hoje a gente optou por essa formação um pouco mais consistente, até porque a gente sabia que o adversário tinha um jogo muito forte por dentro e a gente queria inibir um pouquinho esse jogo. Chamusca, não dá tempo de pensar muito, até porque já tem jogo sexta-feira, mas quando você sair ali do gramado, eu dizia que te dá uma tranquilidade, vitórias em sequência, passa confiança, e duas coisas boas aconteceram hoje. O Marden estava precisando pegar esse pênalti, estava precisando dessa partida depois de tudo que aconteceu. E que partida do Igor, eu sei que você não gosta de analisar jogadores de forma individual, mas que partidaça do Igor hoje, lateral esquerdo. Eu acho que o jogo a vitória foi importante pela essa condição de tabela, e você pegar uma sequência e adquirir confiança, ainda mais quando você ganha do clube da grandeza do Coritiba. Isso dá ao torcedor, a todos nós, comissão técnica, diretoria, e principalmente aos jogadores, uma confiança para a sequência. A gente tem um jogo sexta-feira também dificílimo, o Vila Nova ganhou do Botafogo, que era o líder do campeonato lá em Ribeirão, então a gente espera um jogo muito difícil, e essa vitória nos deu essa confiança. Realmente o Igor, principalmente na fase defensiva, fez um jogo espetacular hoje. É um dos jogadores que mais rouba a bola, né, na questão do scout do campeonato, das 20 equipes. Confronto 1 contra 1, dificilmente ele perde. Qualquer atacante que vai jogar do lado dele, ele sofre muito para jogar. Errou um passe só. É um jogador assim que fisicamente recupera muito rápido, está sempre em uma condição muito boa, principalmente em relação à questão física. Torcemos o Brian aí também, né? Que é uma sombra muito interessante. Eu acho que isso dá também ao jogador, quando ele vê, não que o Guilherme não fosse sombra, mas o Brian é um jogador que tem, diremos assim, um nível um pouco mais alto, um jogador que já jogou em Série A, estava no Vitória no ano passado, já subiu com o América Mineiro, tem experiência de acesso. Isso eu acho que também faz com que o jogador que está jogando, ele concentre mais, ele tenha uma entrega um pouco maior. O Marden tem toda a nossa confiança, claro que ninguém trabalha para errar, mas os erros fazem parte, acontecem, e eu fiquei muito feliz porque é um profissional que trabalha muito, se dedica, então quando consegue fazer um jogo como ele fez hoje, jogo seguro, bom pênalti, um momento importante, isso é muito bom para o grupo. Nossa linha de defesa também jogou muito bem. Hoje o Borges teve uma atuação muito condizente com aquilo que a gente espera do Borges, muito diferente da atuação do jogo do Londrina aqui, mais consistente, dando opção no ataque, marcou muito bem aquele setor. O Edson voltou também muito bem, muito seguro nas bolas. Então, eu acho que no geral a gente fez um jogo de qualidade e foi merecedor do resultado positivo. Professor, o próximo jogo contra o Vila Nova, eu queria que você falasse um pouco mais, porque ele já tem estudado no Vila. Bom, o Vila a gente já estudou, já viu alguns jogos. Claro que a gente sempre dá prioridade ao próximo adversário. Então a gente estava muito focado, né? Agora a gente conseguiu criar uma situação que eu acho fundamental para a estrutura e para o futuro do CRB. Foi a contratação do analista de desempenho. Hoje nós temos um profissional trabalhando, que é o Gabriel Lisboa,
por sinal fez um trabalho excelente hoje ali, vem nos municiando de toda a condição, a situação dos pênaltis, ele hoje antes do jogo, o Madre já sabia como é que era a característica do Rodrigo pelas informações que ele passou, então hoje a gente tem essa condição de análise melhor. O Vila vem passando um momento, essa vitória foi uma vitória crucial, porque eles estão sob muita pressão de cobrança, foram eliminados pelo Juventude na Copa do Brasil, que é uma competição que a gente sabe que o peso que tem, principalmente em relação à parte financeira. Começaram o campeonato, não tinham vencido ainda na competição, e muitos questionamentos, muita pressão de torcedor. E o Eduardo Batista, que é o treinador, fez algumas mudanças, é um time que tem uma organização defensiva interessante, jogadores de lado com velocidade, às vezes jogam com um falso 9, que é o Alain Mineiro, que é um 10, mas joga de 9 ali solto na frente, com 2 jogadores de velocidade correndo pelo lado, tem uma condição de laterais assim muito interessante, principalmente o Helder, um lateral que chega muito, volantes que constrói mais, teve alguns jogos que ele jogava com volante só, o Ramon jogou um pouco mais adiantado, então a gente já assistiu alguns jogos, já tem uma ideia e vai começar a partir de amanhã à tarde trabalhar com os jogadores já para esse jogo, que é um jogo fundamental para nós, para a gente continuar a nossa sequência, e vai ser importante, eu acho que um resultado positivo aqui, para a gente consolidar esse momento bom na competição, subir um pouco mais na tabela e quem sabe até beliscar um G4 ali, que a gente tem condição matemática para isso. Orlando Barroso, o adversário jogou melhor no primeiro tempo, né? E rapidamente, para você tentar finalizar, como você falou aí, no segundo tempo, em menos de 10 minutos, você tirou o Léo Ceará, que foi ao gol, para entrar no Barro, foi justamente o Guilherme Costa, para entrar o Ferrugem. Não, entrou o contrário, o Guilherme entrou no lugar do Ferrugem. E depois você tirou, foi o Alisson, parece, saiu o Alisson, e entrou o Wilson, né? Wilson. Essa armação foi justamente para neutralizar, como você mesmo falou. E esses jogadores foram peças-chave importantes para manter justamente e segurar, como é que se diz, o ímpeto do Curitiba. Segurar e neutralizar. Como é que se na verdade, realmente no primeiro tempo eles fizeram um jogo muito consistente, trocaram muitos passes. A gente teve dificuldade, como eu falei no início da entrevista, de encaixar a nossa marcação, se existia uma dúvida. E quando você está jogando em casa e você precisa subir para pressionar o adversário, se você não subir o bloco todo, subir, por exemplo, os 4 homens da frente, que é o que estava acontecendo, e a gente manter o bloco defensivo mais baixo, se você dá muito espaço para o adversário, foi isso que acabou acontecendo no primeiro tempo. Que a gente conseguiu corrigir melhor depois que a gente fez o gol, que aí a gente não teve mais essa necessidade de pressionar, a gente deixou os zagueiros se trocarem passe e a gente começava a marcar a partir da nossa intermediária ali defensiva. As substituições foi para oxigenar, Léo sentiu, né, cãibra, e aí a parte física começou a ficar, estava muito bem no jogo, por sinal, criando algumas situações de contra-ataque, mas sentiu cãibra e pediu para sair. A primeira substituição, porque o Bárbio, para que a gente pudesse ganhar força de contra-ataque, o Bárbio é um jogador que sabe sustentar de costa o jogo, sabe segurar bem, tem um biotipo interessante para brigar com os 2 zagueiros muito fortes, principalmente o Alan Costa, e tem escape também de bola de profundidade. Então a ideia foi colocar o Bárbio ali para a gente continuar ganhando força de contra-ataque. Depois a entrada do Guilherme no Ferrugem foi para que a gente pudesse também continuar fortalecendo ali o lado direito a marcação e ter um jogador de bola no pé, de organização, já que o Felipe estava um pouco desgastado. E o Willian entrou muito bem no jogo para fazer a mesma função do Alisson, 1 contra 1, escape de velocidade, segurar a bola um pouco mais na frente. E nós conseguimos ali com a entrada do Willian, umas 3 ou 4 situações de falta, onde a gente parou o jogo e pôde preservar o resultado. Obrigado. Chamusca, você entende que o CRB baixou demais a lenha na reta final e deixou o Curitiba se criar um pouco na partida, ou você não entende assim dessa forma? Não, a baixada de linha ela faz parte do jogo, porque se você está ganhando, o adversário vem para cima de você, eles colocaram vários jogadores no último terço do campo e obriga, já que você tem um resultado, a você baixar suas linhas. Infelizmente, isso faz parte do jogo, você se preservar, apesar de que a gente baixou, mas estourou umas 3 ou 4 vezes numa condição muito boa de contra-ataque, que é essa estratégia quando você está ganhando dentro de casa. E em momento nenhum, por exemplo, eu fiz qualquer substituição
que eu puxasse o time para trás. Todas elas foram mais pensando no aspecto ofensivo para matar o jogo, fazer o 2-0 do que, por exemplo, colocar um zagueiro para fechar, colocar mais um volante. Não, as substituições, inclusive, eu tirei o Ferrugem, que é um volante, e botei um meia. Tirei um atacante por outro e coloquei um atacante de velocidade. Então a intenção sempre foi da gente tentar fazer o 2-0. Agora a baixada do bloco faz parte do jogo, porque eles começaram a botar jogador para frente e aí a gente tem que baixar, senão o jogo fica muito perigoso. Professor, o Léo Ceará teve uma oportunidade e acabou guardando. O Vitor Rangel contra o Londrina também teve a primeira oportunidade e acabou guardando. O Zé Carlos há um certo tempo não vem tendo um bom desempenho e a partir de uma boa atuação do Léo Ceará, o Zé acaba perdendo um pouco de espaço. Não, na verdade a atuação do Léo não tem qualquer relacionamento com a questão do Zé. O Zé está tendo as oportunidades dele, como o Léo teve hoje, como o Vitor já teve em alguns jogos. Só que o Zé é um jogador que todo mundo tem uma expectativa muito grande pela história que ele construiu aqui no clube e na própria Série B, que, se eu não me engano, ele é um dos maiores artilheiros da competição. Isso, então essa história do Zé faz com que a cobrança em cima dele seja uma cobrança que as pessoas querem que ele seja esse Zé que eles conhecem. E o Zé, em alguns momentos, não conseguiu retribuir essa condição através de performance, mas isso faz parte. E o Léo foi muito feliz, foi muito efetivo, que teve uma oportunidade. Eu acho que esse é o trabalho do Novo, movimentou muito, lutou muito, brigou, e a primeira oportunidade que ele teve, ele empurrou para dentro. E hoje a gente está muito feliz porque foi a estreia dele. Acho que a torcida gostou do jogador, ele foi efetivo, foi decisivo. E quando a gente contrata, que o jogador chega, joga bem, isso é muito interessante porque a gente passa a ter uma confiança maior e um respaldo maior, principalmente do nosso torcedor.